Amém. Demos uma salva de palmas a Nossa Senhora bem forte. Cremos fielmente na sua intercessão de mãe, ela que acolhe e ama todos os seus filhos. Amém? Que bom que estamos reunidos mais dessa segunda-feira, na qual o Senhor nos concedeu, mais esse dia de vida, mais essa noite, para juntos sermos alcançados pela palavra de Deus. Irmãos, nessa noite o Senhor, Ele pede-nos algo. E o que o Senhor nos pede não é difícil. O Senhor sempre nos pede algo que nós podemos dar. E o que o Senhor nos pede hoje, nesta palavra, é para nós retornarmos ao verdadeiro caminho de salvação. André, por que nós precisamos retornar ao verdadeiro caminho de salvação? Porque aí fora tem muitos outros caminhos. E que se nós não estivermos no verdadeiro caminho da salvação, a gente pega qualquer beco, não é caminho, beco. A gente pega qualquer trilha, a gente pega qualquer caminho pedregoso. Nós vamos ver hoje nessa palavra que Jesus, ele se aproxima de uma mulher que não tinha a sua crença, que não tinha a sua mesma fé, uma mulher que não adorava o mesmo Deus, mas adorava outros deuses, que ela achava que esses deuses também iria lhe dar a salvação. Pega comigo a palavra do Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 1. Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 1. Quero me apresentar para aqueles que talvez não me conheçam, ou não lembrem meu nome é André, tenho 33 anos, sou casado com a Érica, temos 2 filhos, a Isadora de 9 anos e o João André de 3 anos. Graças a Deus somos resgatados por Deus dentro deste grupo de oração desde o ano de 2009. No dia 4 de maio do ano de 2009, o Senhor tem nos colocado a cada dia no verdadeiro caminho. Por que tem nos colocado? Porque nós, pela nossa humanidade, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, ainda insistimos em caminhar por outros caminhos. Ainda insistimos pela nossa fraqueza humana em buscar algo que não preenche, em buscar algo que não sacia a sede. Mas o Senhor vai dizer para nós nesta passagem. O título aqui da Bíblia de Jerusalém é Jesus entre os samaritanos. Versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhes respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der
tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falasses bem, não tenho marido, pois tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falasses a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nessa passagem nós vemos o encontro do humano com o divino. Jesus, nessa passagem, ele demonstra para que ele veio. Jesus, ele veio para fazer a diferença em meio a um povo que estava em conflito. Os samaritanos e os judeus, eles viviam em conflito desde a morte do rei Salomão. Ali aconteceu uma divisão, e Jesus, ele foi enviado à terra para acabar com essa divisão, para acabar com essa separação, para ensinar o verdadeiro caminho da salvação. Por isso que o tema dessa pregação é retornando ao verdadeiro caminho da salvação, porque os samaritanos tinham perdido esse caminho. Eles andavam por vários becos, eles buscavam vários deuses, mas Jesus, ele vai ao encontro dos excluídos. Os judeus, eles já tinham excluído os samaritanos do meio deles. Havia ali uma divisão, e um dos motivos pela qual eles não conversavam, diz a palavra que eles não se davam, era por causa desse bendito poço de Jacó. Os judeus diziam que o poço era deles, os samaritanos brigavam e falavam: não, esse poço é nosso. E aí ficava nesse impasse. E vai dizer a palavra que Jesus, ele disse assim, no versículo 4: é preciso passar pela Samaria. Algo que os judeus, Jesus, ele vem de uma crença judaica. Jesus, ele é descendente de judeus. Mas os judeus, eles cortavam volta da Samaria, eles não adentravam aquela cidade. E aí, como que um judeu diz assim: é necessário passar por Samaria? Os seus discípulos não entenderam nada. Eles até falaram: se o senhor quiser ir, vai, que nós vamos para a cidade, vamos comprar comida. Mas Jesus, ele decidiu passar por Samaria. Ele decidiu passar por uma cidade que estava perdida, por uma cidade que estava excluída, por uma cidade que já não tinha mais, não buscava mais o verdadeiro Deus. Jesus hoje, mais precisamente hoje, mas há muito tempo, ele desejou passar pela quem? O Senhor nos ensinou a oração: Pai nosso que estais no céu. E na segunda frase, o pão nosso, não é o pão meu, não é o pão seu, mas o pão é nosso. Assim como, eu estou usando um exemplo, assim como os nossos salários, aquilo que nós recebemos precisa estar em comunhão, precisa ser algo da família. Olha para quem está do teu lado, fala assim, ó: as dívidas também. Tudo precisa ser dividido, tudo precisa ser partilhado, tudo precisa ser em plena comunhão. Mas o que menos nós vivemos dentro das nossas casas, muitas vezes, é esta comunhão.
Às vezes tudo que nós vivemos é escondido um do outro. Irmão, Jesus está hoje dizendo, olha para esse querido irmão e fala assim: é necessário que Jesus passe pela sua casa. Irmão, é uma necessidade, havia uma necessidade de passar por Samaria, e Jesus não cortou volta da Samaria, Jesus não ficou com medo. Ele sendo o verdadeiro Deus, ele não ficou com medo de passar por Samaria. Jesus não tem medo de passar pela sua casa. Mesmo que talvez ela esteja de perna para o ar, mesmo que talvez ela esteja numa divisão tremenda, ele não tem medo de passar por lá. E ele diz, a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Por a sua palavra ser viva, ele ainda mantém essa palavra, que é necessário passar. Sabe por quê? Porque Jesus não abandona. Jesus, ele foi abandonado, mas ele não sabe abandonar. Jesus na cruz, ele foi abandonado, mas ele nunca abandonou aqueles que o seguiram. Jesus muitas vezes dentro das nossas famílias tem sido abandonado, tem sido esquecido, tem sido colocado em segundo, terceiro, até em último lugar. Mas ele nunca abandona, mesmo que nós, por vários motivos, o deixamos de seguir, o deixamos de buscar, ele nunca vai deixar, porque a palavra de Deus vai dizer para nós, em Lucas no capítulo 19, no versículo 10, o Filho do Homem, ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Repete assim comigo: o Filho do Homem, ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Eu confesso, Senhor, que a minha vida, por várias situações, andou perdida, e eu preciso ser encontrado, para que eu retorne ao verdadeiro caminho da salvação. Irmãos, ele veio procurar, ele mesmo disse com as suas palavras. Então o que ele foi fazer na beira daquele poço, que era uma fonte de água, mas não somente uma fonte de água, também era uma fonte de briga, também era uma fonte de conflito, porque ele veio procurar e salvar aquilo que estava perdido, perdido para o mundo, perdido para as pessoas. Para Deus nada está perdido. Eu quero dizer isso para muitas pessoas que precisam ouvir isso. Para Deus nada está perdido. Para Deus a sua luta, para Deus a sua derrota, que você achou que já estava derrotado, derrotada, eu quero dizer para você que para Ele, você ainda não perdeu. Mesmo que talvez você já entregou os pontos, Ele ainda não entregou e nem vai entregar. Para Ele nada está perdido, porque essa é a missão do Senhor, e a missão de Jesus, ela não terminou. Ele deu essa missão para a igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se hoje, talvez a sua casa ainda não é uma Jerusalém, talvez ela ainda é uma Samaria, eu quero dizer para você, Deus quer transformar a sua Samaria em Jerusalém. Ele quer, e Ele pode.
O maior desejo de Deus é transformar a sua vida numa nova Jerusalém, é transformar a tua história, é transformar a tua casa, a tua família numa nova Jerusalém, aonde Deus habita. Por isso que eu e você precisamos, assim como esta mulher, como esta samaritana, que foi, diz a palavra, ao meio-dia. Ao meio-dia, o clima lá é assim, né? Nunca fui lá, mas pelos relatos, pelos estudos que a gente faz, à noite é 0 grau, é um frio tremendo. E durante o dia 40 graus, 45 graus. Esse calorzinho que às vezes a gente tem aqui em dezembro, né, que quase morremos, aí quase derretemos. Lá é brincadeira para eles. Lá é 9 horas da manhã, está assim. Mas o sol do meio-dia é um sol escaldante. O sol do meio-dia é um sol que queima. Então, por volta dessas horas, essa mulher sabia que ninguém estaria lá buscando água nesse poço, nem os judeus estariam lá, e também nem os samaritanos, porque as pessoas iam mais à tarde ou iriam de manhã. E Jesus fez questão de estar lá ao meio-dia, porque aquela mulher tentava se esconder. Aquela mulher, ela não queria encontrar-se com os judeus de jeito nenhum, porque eles eram humilhados pelos judeus. Eles eram humilhados pelos judeus porque eles tinham herdado uma crença pagã. Eles não adoravam o verdadeiro Deus, eles adoravam outros deuses. Por isso que os judeus não aceitavam os samaritanos, porque eles também não adoravam o verdadeiro Deus. Os judeus adoravam Yahvé, e os samaritanos adoravam aquele que aparecia na frente. Era assim o negócio por lá. Mas Jesus, ele se encontra com essa mulher, sozinho, só ele e ela. E ele pede para aquela mulher: ei, dá-me de beber, estou cansado, dá-me de beber. E ela diz: como que tu pedes de beber? Sendo judeus, como judeu, como que você pede a uma samaritana, dá-me de beber? E Jesus, pela sua força e coragem, diz assim: se conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Isso mexeu com o coração daquela mulher. Isso mexeu com a fé daquela mulher. Porque o Senhor disse: aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não terá mais sede. E ela disse assim: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui nesse poço e tirar desta água, para que eu não precise mais passar pela humilhação de andar ao meio-dia, escondido dos judeus, para que eu possa vir buscar essa água. O Senhor olha para ela e diz assim: muito bem, vai lá então e chama teu marido e volta aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Ele falasse: dizestes bem, não tens marido, porque tivesses 5, e agora o que tens ainda não é seu. Irmãos, nós precisamos compreender a fundo o que é esses 5 maridos. Pega comigo Oséias, no capítulo 2, no versículo 18. Oséias 2, 18.
Jesus não estava falando somente que aquela mulher estava vivendo com 5 homens, agora com o 6º homem diferente. Mas Jesus estava falando de algo espiritual, de um marido espiritual, e você vai entender nessa passagem. Oséias 2,18: acontecerá naquele dia, oráculo de Yahvé, que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem era Baal? Baal era o deus da prosperidade. Baal era o deus do dinheiro, que os samaritanos haviam adorado, havia buscado. E agora, essa samaritana encontra-se com o verdadeiro Deus. E esses 5 maridos, e agora o 6º marido, que antigamente era chamado de Baal. E o profeta Oséias vai dizer: não me chamarão mais de Baal, mas me chamarão a partir de agora de marido. Esse marido para os samaritanos eram os deuses pagãos que eles adoravam. Por isso que o Senhor disse: dissesses bem, tivesses 5 maridos, adorasses a 5 deuses, e agora o que você inventou aí para adorar, também não é seu. De 6 tentativas você não acertou uma. Pega comigo para nós entendermos essa passagem, um pouquinho para trás, 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 29. 2 Reis 17, 29. Amém? Mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos lugares altos, que os samaritanos haviam feito. Assim fez cada povo nas cidades em que habitou. Os babilônios fizeram uma estátua de Sicó-Benot, e os de Cuta, um de Nergel, os de Emate, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebas, e uma de Tartak. E os serafins e os Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui está os 5 maridos que essa samaritana tinha buscado. O Senhor não estava dizendo para ela, somente para ela como pessoa, mas o Senhor estava dizendo, se referindo a ela, mas como um povo. Quando o Senhor, Ele olha para mim e para você, Ele não só enxerga a mim e a você, mas Ele enxerga um povo que nós representamos, um povo que nós trazemos. Ele olha para nós e vê toda a nossa casa, toda a nossa família. Ele olha para nós e vê todos aqueles que habitam em casa. Ele olha para nós e vê todos aqueles na qual fazem parte da nossa família. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas vai dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, porque o Senhor olhava para a samaritana e não enxergava somente aquela mulher, mas o Senhor enxergava um povo que estava adorando a deuses pagãos. E olha quem são os deuses pagãos. Esse Sucot-Benot era o deus da pornografia.
era o Deus da sexualidade, mas não da sexualidade homem-mulher, mas da sexualidade desregrada. O segundo Deus que eles estavam adorando é o Deus da murmuração, o Deus da fofoca. Quantas e quantas vezes nós também adoramos a esse Deus que os samaritanos adoravam, que é o Deus da fofoca, que é o Deus do falso testemunho, que é o Deus da murmuração. Eu estou dizendo esse Deus, mas não é um Deus com D maiúsculo não, é um Deus com D minúsculo. São os deuses que Jesus estava denunciando na vida daquela mulher, na vida da samaritana. O terceiro Deus é o Deus da feitiçaria, é o Deus da adivinhação, é o Deus dos jogos de azar. O terceiro Deus que eles adoravam era o Deus que Jesus já tinha dito que não queria que eles tivessem parte com esses deuses. Quantas e quantas vezes nós também adoramos a esses deuses? Quantas e quantas vezes nós também estamos adorando a esses deuses da adivinhação, aos deuses do horóscopo, aos deuses da superstição? Quantos de nós hoje, cristãos, batizados, ainda somos supersticiosos? Ainda temos que levantar com o pé direito todos os dias, porque se eu levantar com o pé esquerdo dá tudo errado. Estamos adorando aos deuses e não ao verdadeiro Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Quantos de nós ainda temos que andar com trevo de 4 folhas pendurado no pescoço para dar sorte? Quantos de nós ainda achamos que o verde traz esperança? Hoje eu vou de verde porque eu tô esperançoso hoje. E a carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é o fundamento da esperança. É uma certeza daquilo que não se vê. A esperança, ela é muito mais do que uma simples cor. A esperança, ela é o fundamento da fé. Por isso eu e você não podemos mais adorar a esses deuses, aos deuses da sexualidade, da pornografia. Eu e você precisamos hoje nos divorciar dos deuses da fofoca, aos deuses da murmuração que nós adoramos no dia a dia. Nós que somos cristãos, muitas vezes nós herdamos essa superstição. Herdamos tudo isso, muitas vezes dos nossos antepassados. Quantas e quantas coisas que nós herdamos dos nossos avós. Olha, não pode fazer isso. Por que não pode? Porque faz mal, né? Mas que mal que faz? Não, faz mal, ponto, acabou. Irmãos, nós precisamos adorar ao Deus verdadeiro. O que Jesus estava tentando colocar na cabeça daquela mulher, tentando colocar no coração daquela mulher, é que ela já não podia mais ficar sendo enganada, vivendo uma crença que não iria dar em nada, buscando trilhas por aí, enquanto o Senhor oferece um caminho, Ele sendo o próprio caminho. O quarto Deus ao qual eles adoravam era o Deus da idolatria. Eles idolatravam aos seus próprios filhos, eles idolatravam a sua própria família, eles deixavam de buscar ao Deus verdadeiro. Por quê? Eles não só adoravam a esses 5 deuses, mas eles também adoravam a Deus.
A adoração deles era mesclada. Ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam aos deuses. Olha para quem está do teu lado, fala assim para ele, fala parecendo alguém que eu conheço. Ora busca a Deus, ora busca outras coisas. Ora, a hora que está dentro da igreja busca a Deus, a hora que está lá fora busca outra coisa, qualquer coisa. Nós muitas vezes estamos nos assemelhando, ao invés de nos assemelhar a Cristo, estamos nos assemelhando aos samaritanos, sendo que não vai dar em nada. Essa busca, tudo que nós buscamos fora de Deus não dá em nada. Tudo que nós buscamos aonde Deus não está, não dá em nada. O quinto Deus que eles adoravam era o Deus da corrupção, era o Deus das trevas, era o Deus do ocultismo, era o Deus que não estava ali presente, mas era um Deus que eles tinham criado para eles. Era uma fantasia na qual eles viviam, irmãos. E nós não podemos viver de fantasia. A vida não é feita de fantasia. Chacoalha essa pessoa que está do teu lado aí. Chacoalha. Fala para ele assim, fala, a vida não é feita de fantasia. Às vezes nós vamos querendo uma vida fantasiada. E não tem. Mas o Senhor, Ele disse que era necessário passar por Samaria. O Senhor, Ele disse, é necessário passar pela vida desse coitado, do André. O Senhor disse, é necessário passar pela vida de cada um de vocês. É necessário o Senhor passar pela vida de todos nós, porque senão nós vamos sendo enganados. Vamos buscando salvação onde não tem. Vamos buscando água onde está seco. Vamos buscando salvação aonde a gente não encontra. Em Atos dos Apóstolos. Pega comigo aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Atos 4, 12. São Pedro, ele prega para aqueles que estão com o coração endurecido. São Pedro estava diante do Sinédrio, simplesmente porque tinham feito aquele coxo levantar. Havia um coxo que estava na porta do templo, e um dia pediu para Pedro e João que passavam por ali, estendeu a mão esperando deles uma moeda. Ele mendigava, e Pedro olha, esse mesmo Pedro que nós vamos proclamar essa passagem aqui, ele olha para aquele homem e diz, olha, ouro e prata nós não temos R$1, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem deixou de ser um mendigo, aquele homem deixou de ser coxo. E Pedro aqui, após essa graça que ele realizou, que o Senhor realizou através de Pedro, ele foi preso. E Pedro com voz forte, ele diz, no versículo 12, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A salvação, aquilo que Jesus disse para a samaritana, a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu, ele era da descendência dos judeus. Pois não há debaixo do céu outro nome pela qual seja dada, na qual venha a salvação, a não ser por Jesus. Se você ainda quiser viver sendo enganado, enganada,
adorando a esses outros deuses, você vai por vontade própria, mas sabendo que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós adoremos ao Deus verdadeiro. A vontade de Deus é que eu e você, assim como o povo da Samaria, um a um foram retornando ao verdadeiro Deus, assim também é Ele fazendo com que eu e você também retornemos ao verdadeiro caminho de salvação. É Ele fazendo com que as nossas famílias retornem ao verdadeiro caminho de salvação. E a sua família precisa, sim ou não? A sua família precisa retornar ao verdadeiro caminho de salvação, sim ou não? A sua família, assim como a minha, precisa hoje retornar e deixar o caminho da sexualidade, da pornografia, da murmuração, fofoca, de adorar aos falsos deuses, adorar os deuses da feitiçaria, dos jogos de azar, da adivinhação, da superstição. Precisamos parar de ficar idolatrando as nossas famílias, colocando as nossas famílias na frente de Jesus. Precisamos parar de ficar colocando os nossos projetos pessoais na frente dos projetos que são divinos. Precisa, sim ou não? Saber que precisa, você sabe, mas não basta. É preciso atitude. Não basta só hoje, no momento de oração que nós vamos fazer aqui, tomar a decisão. É necessário tomar a decisão hoje para viver amanhã, e tomando uma nova decisão amanhã de buscar ao Deus verdadeiro. Quantos que criaram um Deus achando que Deus é obrigado a fazer tudo que a gente quer? Quantos de nós muitas vezes buscamos a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz? E aí, quando Ele não faz, porque Ele não tem obrigação nenhuma de me atender e de te atender, porque nós invertemos a situação. Ao invés de nós sermos obedientes a Deus, nós queremos que Deus seja obediente a nós. Quantas e quantas pessoas já buscaram um Deus assim, querendo fazer de Deus o seu empregado? Se nem Deus faz de nós empregado, se nem Deus faz de nós escravos, queremos escravizar a Deus. Está precisando mudar muita coisa aí, sim ou não? Então feche os seus olhos comigo. Jesus quer passar hoje pela tua vida, assim como passou pela vida daquela samaritana. Estava hoje pela manhã orando com um salmo, me recordo, acho que é o Salmo 115. E o Salmo 115, um dos seus versículos vai dizer: Deus não se alegra em ver a morte dos seus fiéis. Quantos e quantos homens e mulheres, jovens, que foram um dia fiéis a Deus e morreram na sua fé e abandonaram a sua fé. Deus não se alegra em ver a nossa morte espiritual. Deus não se alegra, mas Ele quer hoje que nós retornemos ao verdadeiro caminho de salvação, a não buscar Deus por aquilo que Ele faz, mas buscar Deus por aquilo que Ele é. Buscar ao Deus verdadeiro é buscar ao Deus por aquilo que Ele é. E diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, como passasses por Samaria, como passastes por Samaria, encontrasses com aquela samaritana, encontrastes com aquela samaritana, passa por aqui hoje, Senhor,
Passa por aqui hoje, Senhor. Encontra-se comigo, Senhor. Encontra-se comigo, Senhor. Porque eu estou na mesma situação Porque eu estou na mesma situação daquela samaritana. daquela samaritana. E o meu povo, Senhor, E meu povo, Senhor, e a minha família amada, Senhor, e a minha família amada, e a minha casa, Senhor, e a minha casa, Senhor, também está, também está muitas vezes tão longe de Ti, muitas vezes tão longe de Ti. mas passa hoje pela minha vida, Senhor. Mas passa hoje pela minha vida, Senhor. Como passasses pela vida daquela samaritana Como passastes pela vida daquela e fosses samaritana convertendo um a um, e fostes convertendo um a um. eu também quero, Senhor, Eu também quero, Senhor, que o meu coração se converta a Ti, que o meu coração se converta que a a Ti, minha família se converta a Ti, que a minha vida se converta a Ti, para que possamos retornar para que podemos retornar ao verdadeiro caminho de ao salvação, verdadeiro caminho de salvação, porque não há outro caminho, Senhor. porque não há outro caminho. Jesus, só Tu és o caminho. Jesus, só Tu és o caminho. Eu hoje renuncio, Senhor, Eu hoje renuncio, Senhor, a todos os outros deuses, a todos os outros deuses, deuses que não se comparam a Ti, Jesus, deuses que não se comparam a Ti, Jesus, deuses da terra deuses da terra, que os samaritanos adoravam que os samaritanos adoravam e que eu, como cristão, e que eu, como cristão, que também estava adorando. também estava adorando. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio, Senhor, aos deuses da pornografia, aos deuses da pornografia, da sexualidade. da sexualidade. Eu renuncio, Eu Senhor, renuncio, Senhor, aos deuses da murmuração, aos deuses da murmuração, da fofoca, da fofoca, de levantar falso de testemunho. levantar falso testemunho. Eu renuncio aos deuses da feitiçaria, Eu renuncio aos deuses da dos feitiçaria, jogos de azar, dos jogos de azar, da adivinhação, da adivinhação, da superstição. da superstição. Eu renuncio aos deuses da idolatria, Eu renuncio aos deuses da idolatria, idolatrando a minha própria família, idolatrando a minha própria família, sendo que Tu és o meu verdadeiro Deus. sendo que Tu és o meu verdadeiro Eu Deus. renuncio, Senhor, aos deuses das trevas, Eu renuncio, Senhor, aos deuses da treva, da corrupção, da corrupção, da competição. da competição. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio, a Senhor, todos os outros a deuses todos os outros deuses que eu ou a minha família que eu ou a minha família buscamos, buscamos, consciente consciente ou inconscientemente, ou Senhor. inconscientemente. Eu te peço perdão nessa hora, Senhor, Eu te peço perdão nessa hora por todas as vezes por todas as vezes que eu busquei um caminho que eu busquei um caminho aonde o Senhor não estava. onde o Senhor não estava. Eu quero retornar, Senhor, Eu quero retornar, Senhor, ao verdadeiro caminho. ao verdadeiro caminho.